Vai facilitar ter hipertensão no futuro. Vai causar danos aos rins. Vai criar o gosto por alimentos com mais sal. São alguns dos medos que os pais têm, muitas vezes aguçados pelos próprios pediatras, mas que não encontram nenhum verdadeiro respaldo na literatura científica. Sim, há vários e vários artigos recomendando os cuidados com o excesso de sal. Excesso. Evitar excesso não quer dizer fazer restrição do sal ou do sódio. São coisas diferentes. E se tornam muito diferentes na somatória das dietas nos prazos mais longos. Para a maioria das crianças, às quais os pais se preocupam com as dietas, correrão muito mais risco com a privação, com a falta ou a insuficiência do sal, do que com o seu excesso. Então, pais preocupados com o assunto nos seus filhos pequenos, que iniciam a alimentação, incluam sim o sal na dieta. Percebam a diferença na alegria deles ao apresentar alimentos com um normal teor de sal. Essa alegria tem explicação na fisiologia. Fomos feitos para o sal, não para ficarmos afogados nele. E o mesmo vale para a água, por exemplo, que tem intimíssima relação com o próprio sal. Tanto é assim que a maioria dos povoados do mundo surgiram nas redondezas das minas de sal, e muitas cidades têm sal no nome. Salzburgo, Salerno, Salt Lake City, etc. A indústria alimentícia, no entanto, nos anos 1970, criou normas para baixar a quantidade do sódio nos alimentos infantis, baseada apenas na suposição de que o conteúdo de sódio até então poderia fazer mal, sinalizando assim um maior cuidado aos pais, médicos e nutricionistas. Será por isso que tanto bebê hoje faz cara de nojo para os potinhos de comida que supostamente deveria ser salgada? As recomendações da quantidade de sal adequadas para as crianças pequenas são todas baseadas em estimativas. Estimativas do quê? Do quanto uma teórica criança saudável costuma consumir de sódio na sua habitual dieta, incluídos leite materno e sólidos. É isso. Incrivelmente é isso. Tudo baseado em estimativas. E não precisamos pensar muito para entender que crianças saudáveis existem milhões pelo mundo, assim como são muito diferentes as dietas de cada uma dessas crianças saudáveis. Como se faz estimativas com essa diversidade toda para definir o quanto é normal consumir para se estar saudável? E aí não somente no sódio, quanto de quase todo o resto, ferro, magnésio, zinco, etc. Analisado somente no leite materno, há enormes variações de uma mulher a outra nos níveis do sódio dos seus leites. Há mulheres que chegam a mostrar quase 2 gramas de sódio por litro, algo muito dependente da sua própria dieta. Mas o que é interessante notar é que os níveis de sódio tendem a aumentar ao se aproximar do 6º mês da criança e não diminuir. Um engano da natureza? Rins. Ainda que haja poucos estudos confiáveis pelas dificuldades técnicas, os rins das crianças a partir do 4º mês de vida já conseguem lidar com cargas de sódio um tanto elevadas, sem qualquer problema. E não, essas cargas passando pelos rins não causam lesão. Não há nenhum relato na literatura séria. Os riscos muito pequenos de um excesso de sódio no organismo, chamado de hipernatremia, são provocados quase sempre pela desidratação extrema, pela perda de água associada ao sal, muito mais do que por uma carga aumentada de sódio. E a hipernatremia é muito menos frequente e perigosa do que a falta de sódio, chamada de hiponatremia. Estudos experimentais demonstraram que a depleção crônica de sal, especialmente em prematuros e lactentes de baixo peso, nos quais a imaturidade tubular renal determina perdas de sódio, resulta em balanços negativos de sal, hiponatremia e retardo no crescimento. Não há um único caso descrito na literatura até hoje de hipernatremia ou lesão renal causada pela alimentação sólida da criança com um eventual excesso de sal. Ninguém está falando aqui nem de enlatados, nem de comida processada, para ficar claro. Esses são vilões, e são vilões por vários motivos. Estamos falando de comida com sal. Quanto ao futuro maior apetite por sal, ainda que este seja governado por alguns fatores misteriosos, é muito mais influenciado por hábitos maternos durante a gravidez e mais pelas dietas com pouco sal do que pelo início um tanto mais precoce de salgar a comida, ou mesmo pelo seu excesso. A excessiva privação do sal, ao contrário,
tende a fazer que qualquer um de nós, grandes ou pequenos, tenhamos um desejo meio desesperado por ele, já que a manutenção dos níveis normais de sódio dependem da ingestão e é fator imprescindível de sobrevivência para qualquer animal.